Oi, pessoal. Vamos seguir agora mais uma vez, aprofundando mais sobre um assunto que a gente já tratou. Vamos conversar um pouquinho mais sobre o cromossomo X e Y, que são aqueles que a gente já trabalhou nos cruzamentos, falamos um pouquinho mais no módulo anterior, né, sobre a determinação do sexo, e agora vamos falar sobre alguns problemas relacionados ao cromossomo X e Y, algumas características específicas do cromossomo X e Y. Vamos lá. Lembra que a gente tratou até aqui a meiose e o pareamento dos cromossomos homólogos na meiose como algo fundamental para poder gerar descendência? Os cromossomos homólogos, eles precisam dessa homologia, ou seja, os mesmos genes na mesma altura, na mesma posição, para poder eles fazerem ali a sinapse, se unirem ali na meiose e ficarem unidos ao ponto de até cruzar as perninhas, que fazem o crossing over, aquilo tudo que a gente ia conversando. A gente viu que de alguns exemplos já de híbridos inférteis que eles não conseguem gerar uma prole justamente porque eles não têm os cromossomos homólogos, o pareamento dos cromossomos homólogos, certo? Ok, então o pareamento de homólogos é fundamental para gerar a próxima geração, para formar a próxima geração, ok? E o cromossomo X e Y? Alguém já parou para pensar nisso? Cromossomos X e Y são diferentes. A gente tem 22 pares de homólogos que vão lá na hora da meiose, se unem direitinho, um do lado do outro e tal, para serem separados lá na meiose, tudo bonitinho, mas e o X e Y? São diferentes. O que acontece no caso deles? Como eles vão se parear para poder ser divididos direitinho e a coisa dar certo? E aí? Cromossomos X e Y, gente, eles não são cromossomos homólogos, mas eles vão ficar lado a lado na hora da meiose porque eles têm um pedaço de homologia. Eles não são homólogos ao ponto de se unir totalmente, mas eles têm uma parte homóloga e uma parte não homóloga. Tem uma partezinha debaixo dele ali que eles têm homologia, que eles vão se unir, que eles têm genes iguais ali, genes equivalentes, que vão ter relação de dominância, recessividade, etc., dominância completa, incompleta, tal. Você vai ter aquelas relações ali normais, como cromossomos homólogos, numa parte deles. Mas existe uma parte não homóloga, uma parte que é específica, com genes que não são alelos, genes que são exclusivos do cromossomo X e genes que são exclusivos do cromossomo Y, portanto, eles não têm homologia. Quando a gente fala de características ligadas a essa parte não homóloga do cromossomo X, ou não homóloga do cromossomo Y, a gente está falando de alelos que eles se manifestam só por existir. Está lá, manifesta, produz a proteína. Não está, não manifesta. A questão de ser dominante ou recessivo é só na parte homóloga. Na parte não homóloga, apareceu, manifestou. Ok? Então, quando a gente tem características ligadas a essa parte não homóloga do cromossomo X, a gente fala que a gente tem uma herança ligada ao sexo. Ok? Esse é o termo de características, seja características ou problemas, né? Mas os exemplos principais que a gente vai dar são de problemas mesmo, mas características ligadas à parte não homóloga do cromossomo X a gente chama de herança ligada ao sexo. São características ligadas exclusivamente ao cromossomo X, ok? Não tem nessa parte não homóloga aí do cromossomo Y, tá bom? A gente chama de herança ligada ao sexo. E aí, alguns exemplos principais que a gente vai abordar disso são o quê? Em Drosófila, lembra que Drosófila tem XY como a gente? Então, tem essa questão da homologia e não homologia. Bom, olho de Drosófila tem um padrão, olho vermelho ou olho branco, ok? E essa é uma característica ligada ao sexo, ou seja, está na parte não homóloga do cromossomo X. Então, uma Drosófila, ela pode ter olho vermelho, se ela for fêmea, ela pode ter olho vermelho por homozigose, Bzão, vermelho, vermelho, ok? O Bzão é a cor vermelha. Ou ela pode ter olho vermelho portadora do gene recessivo para olho branco, ok? Então, a Drosófila fêmea pode ser olho vermelho com duas formas de genótipo possíveis, o homozigoto ou heterozigoto. Ou então a Drosófila seria Bzinho, homozigoto recessivo, olho branco.
Já a drosófila macho, ou ela é vermelho, XBzão, ou ela é olho branco, XBzinho. Apareceu o Bzão, olho vermelho, apareceu o Bzinho, olho branco. Não existe interação. Ok? Então esse é o exemplo de olho de drosófila. Bom, e na espécie humana? O principal modelo e exemplo que pode vir para vocês terem que trabalhar com eles é o daltonismo. O daltonismo é uma anomalia que vai fazer com que a pessoa tenha deficiência, dificuldade de distinguir cores entre vermelho, verde, azul, por aí, marrom. Bom, essa anomalia daltonismo, ela é recessiva, é um gene Dzinho aqui, certo? E a visão normal é o gene Dzão dominante. Se vocês conhecem pessoas daltônicas, muito provavelmente o daltônico que vocês conhecem é do sexo masculino. Por quê? Simplesmente porque o daltonismo é uma condição recessiva, ligada ao cromossomo X. E é raro. Então, uma mulher XX, ela pode ser normal, Dzão, nos dois cromossomos X, e é o mais comum. Ou ela pode ser portadora do gene de daltonismo, mas ela também vai ter olho normal, visão normal. Ela tem o Dzão num cromossomo X e o Dzinho no outro cromossomo. Então ela não é daltônica. Uma mulher, para ela ser daltônica, ela precisa ter a sorte estatística de unirem dois cromossomos X com um alelo raro, que é o recessivo para daltonismo. Então a probabilidade disso acontecer é muito pequena, de virem dois cromossomos X para formar uma mulher daltônica, ok? Já o homem, é comum você se conhece alguém daltônico ser do sexo masculino, justamente por quê? Porque o homem, apareceu o Dzinho, é daltônico. Não existe essa interação e a possibilidade ainda de interação com o dominante. Então, o indivíduo, visão normal, é XDzão, o indivíduo daltônico, ele tem o XDzinho, já que é uma característica ligada ao cromossomo X, ligada ao sexo, é uma herança ligada ao sexo. Só o fato de aparecer na parte no cromossomo X é na parte não homóloga, não tem a interação de dominância, recessividade, nada disso no caso de um indivíduo do sexo masculino. Então, é uma herança ligada ao sexo. Ela vai, dependendo do sexo, ela vai se manifestar e ela está na parte não homóloga do cromossomo X. Ok? Bom, a hemofilia é um outro exemplo também comum de herança ligada ao sexo. Está nessa parte não homóloga do cromossomo X. No caso da hemofilia, a hemofilia é um problema de coagulação. A pessoa, um ferimento leve pode dar hemorragia e tal. Vai ser a mesma situação. Raramente vai existir uma mulher hemofílica. Dificilmente você vai conhecer uma mulher hemofílica. Já um homem que tem hemofilia, isso é comum, isso é normal, ok? Como que a gente visualiza isso? Como é ligada ao sexo, está na parte não homóloga do cromossomo X, a gente tem o mesmo padrão do daltonismo. Uma mulher, ela pode ser normal, Hzão, ou portadora do gene para hemofilia, Hzinho, mas ela continua sendo normal. Para uma mulher ser hemofílica, ela tem que ter duas vezes encontrado o Hzinho, uma vez num X e outra vez no outro X. Isso é tão raro, tão difícil, que você não vai encontrar mulheres hemofílicas. No entanto, um homem apareceu o cromossomo X com o gene para hemofilia, ou o alelo recessivo, ele vai se manifestar. E isso vai acontecer, no caso dos homens, 1 em cada 10 mil vezes, ou seja, 1 em cada a chance, a frequência do Hzinho no cromossomo X é 1 para cada 10 mil. Então, a cada 10 mil cromossomos X, você vai ter um com o Hzinho, para poder unir com o espermatozoide Y e formar o indivíduo sexo masculino hemofílico, ok? Agora, você imagina, para uma mulher ser hemofílica, a chance é de 1 para 10 mil do primeiro X ser hemofílico, e vezes multiplicado por 1 para 10 mil do segundo filho ser hemofílico. Por isso que você não vai encontrar mulheres hemofílicas, ok? E quando a gente fala de alguma característica ligada à parte não homóloga do cromossomo Y, aí o nome que a gente dá é herança holândrica, ou então herança restrita ao sexo. Por quê? Restrita ao sexo masculino. Só passa de pai para filho, porque o cromossomo Y só vai ter no sexo indivíduo do sexo masculino, ok? Então só passa em linhagens masculinas e são características absolutamente masculinas relacionadas somente ao cromossomo Y indivíduo do sexo masculino. Mulher não vai ter. Por quê? Porque não existe homologia no cromossomo Y. Só indivíduos do sexo masculino tem cromossomo Y. Então é a parte não homóloga do cromossomo Y, é exclusivo do sexo masculino. Então, herança restrita ao sexo masculino
ou herança holândrica, que é um exemplo disso, a hipertricose, pelos longos na orelha, que o indivíduo do sexo masculino, alguns vão ter depois que envelhecem, ok? À medida que vão ficando mais velhos, vão tendo pelos longos na orelha, e isso é uma característica restrita ao sexo masculino, a herança holândrica, ok? E quando a gente está falando do segmento comum dos dois, do que tem homologia no XY, aí vai funcionar igual. Você vai ter azão, 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 azinho, besão, 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 bezinho, você vai ter as relações de dominância completa, incompleta, recessividade, você vai ter tudo aqui normal, porque são partes homólogas do cromossomo X e Y, ok? Nesse caso, essas características a gente fala que são herança parcialmente ligada ao sexo, ok? Bom, tem mais uma situação, mais uma exceção, já que nós estamos abrindo esse parênteses para poder falar dos casos específicos, que são a herança influenciada pelo sexo, ou seja, não está no cromossomo X, não está no Y, não está na parte homóloga dos dois, não está na parte não homóloga dos dois, nada. As características, os genes, eles estão nos outros cromossomos, normais, ok? Estão nos autocromossomos e não nos heterocromossomos, nos sexuais. Estão nos outros cromossomos. Porém, dependendo do sexo do indivíduo, aquele gene vai se comportar como dominante ou recessivo. Dependendo do sexo. Quer um exemplo? Calvície. O gene da calvície, ele é dominante, o gene Czão da calvície, ele é dominante no indivíduo do sexo masculino. Mas numa mulher, ele funciona como recessivo. Ok? Então você imagina que o indivíduo do sexo masculino, Czão, ele é calvo. Uma mulher do sexo. Não, desculpa. O indivíduo do sexo masculino, Czão é calvo. O indivíduo do sexo feminino, uma mulher, ela também vai ser calva. Por quê? Porque ele funciona como Czinho. Então, em homozigose, vai se manifestar. Ela vai ser calva se tiver o Czão em homozigose, porque ele funciona como recessivo numa mulher. No entanto, um heterozigoto, por exemplo, ele vai ser calvo no caso do homem, porque o Czão sobre Czinho, o Czão domina e manifesta a calvície no homem, mas na mulher não vai ser calva. Por quê? Porque o Czão na mulher vai se manifestar como Czinho, vai ser heterozigoto, portanto a mulher não vai ser calva. E o Czinho, é não calvo em qualquer um dos sexos. Por isso que você tem muito maior calvície em indivíduos do sexo masculino do que em indivíduos do sexo feminino. Ok? Então, era só o que a gente tinha para falar. E até a próxima, pessoal. Um abraço.